Calcule as potências a seguir. Letra A, 0 elevado à sétima potência. Essa daqui é fácil, olha. 0 multiplicado com 0 vai dar 0. Então, se eu tenho 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, isso vai dar o que, gente? 0, ok? Tá? Então, não precisa aqui, ó, independente do expoente aqui, tá? Aqui seria 0. Tudo bem? Agora, esse expoente aqui, ele não pode ser 0, tá? Porque 0 elevado a 0 é indeterminado, tá? Tudo bem? Agora aqui, letra B. Vamos à letra B. Olha aqui o detalhe na letra B. Olha, vê só. Você tem menos 5 ao quadrado. Perceba que eu tenho o expoente e esse expoente está elevando apenas o 5. Pô, professor, como é que eu sei que é apenas o 5 e não o menos? Veja só, se esse expoente estivesse elevando algo a mais do que o 5, teria que ter um parênteses, tá? Então, se não tem parênteses, esse expoente está elevando somente aquele que está diretamente ligado a ele, o número que está ligado a ele, tá? Esquece o sinal. Então, o que é que eu faço com esse sinal aqui? Esse sinal você repete aqui, ó. Repete o sinal, tá? Você repete ele e faz 5 ao quadrado, 25, ok? 25 por quê? Porque 5 vezes 5, tá? 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Tudo bem? Letra C, olha, aqui ficou bem aqui, ó, claro que o negativo está fora, ou seja, aqui tem um parênteses, né? Ele colocou um parênteses, mas ele está deixando claro que a base é somente aqui esse 1 inteiro e 2 décimos, que está ao quadrado. Então, esse menos aqui eu vou repetir, tá? Repete ele aqui, ó, repetindo o menos. E faz aqui agora 1 inteiro e 2 décimos ao quadrado. Bom, se você preferir, pode pegar o número decimal aqui, ó, e transformar em fração, tá? Você pode pegar aqui. Como é que eu transformo em fração? É o seguinte: você pega aqui, ó, vê quantas casas tem depois da vírgula, só tem uma, então já se vai ficar sobre 10. Se fosse duas casas, seria 100. Se fosse três casas, 1000. Mas como é uma casa só, coloca 10 aqui embaixo. Tira a vírgula e fica o que em cima? 12. É obrigado a fazer isso? Não, só se você preferir trabalhar com fração, tá? E aí o que acontece? Repete o menos aqui, repete aquele menos que está ali na frente e faz 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, gente. Que dá o quê? 144, tá? Então, 12 vezes 12, 144. Aí, 10 ao quadrado, 100. Entendeu? Foi o que eu fiz? Elevei, olha, quando você tem a potência aqui de uma fração, você eleva tanto o numerador como o denominador essa potência. Então, 12 ao quadrado, 144 e 10 ao quadrado, 100. E agora, o que é que eu faço? Volta para o número decimal. Quantos zeros tem aqui embaixo? Ó, 1, 2. Então, eu coloco o quê? Duas casas decimais aqui em cima. Fica menos 1,44. Ou seja, menos 1 inteiro e 44 centésimos. É a resposta aqui na letra C. Tranquilo? Se você preferir também, pode fazer aqui o inteiro e 2 décimos vezes o inteiro e 2 décimos, tá? E depois, ó, considerar as casas decimais, vai chegar aqui também. Bom, letra D. Letra D aqui, ó, tem um menos ali na frente, fora do parênteses. Então, esse menos aqui eu só faço repetir ele aqui, ó. Coloque ele aqui, tá? Repetindo o menos. E aqui agora, presta atenção. Eu tenho uma base negativa, eu tenho uma potência aqui, ó, tá vendo, né? E a base é negativa. E aí é o seguinte, quando a base é negativa, você vai ter resultado negativo? Depende do expoente, tá? Então, vou colocar um parênteses aqui, porque aqui a gente vai colocar o resultado da nossa potência. Esse menos aqui foi aquele menos lá da frente, que eu repeti, deixei ele aqui. E agora, vê, a base é negativa. O meu resultado é positivo ou negativo? Depende do expoente. Se o expoente é ímpar, como é o fato aqui, ó, o resultado vai permanecer negativo, certo? E aí, 2 elevado à quinta potência dá 32. É só você fazer a continha. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 6 vezes 2, 32. Certo? E aí, ó, esse menos aqui na frente do parênteses muda o sinal, né? Muda o sinal de dentro. E aí eu vou ter um número o quê? Positivo. Então, fica 32.
Positivo, não precisa colocar o sinal de mais, né? Na frente do número. Pessoal, só esclarecendo mais a questão aqui, por que quando é ímpar fica negativo? Porque, veja, quando a quantidade, deixa eu fazer aqui um exemplo, tá? Se você tem um número negativo, vou colocar só o menos aqui, e o expoente é 3, o que acontece? Você vai ter menos multiplicado com menos, multiplicado com menos. Vou fazer aqui um exemplo bem simples. O que acontece? Veja, se eu fizer menos com menos, pares de menos na multiplicação, fica positivo. Menos com menos dá mais, certo? Mas aí o que acontece? Quando a quantidade aqui é ímpar, a quantidade de fatores é ímpar, vai ter um negativo sobrando. Se tem um negativo sobrando, então o que acontece? O resultado vai ficar negativo, porque mais com menos aqui, ó, vai dar menos. Então, toda vez que a quantidade aqui, ó, o expoente for ímpar, certo? A quantidade de negativos vai ser ímpar. E aí o que acontece? Pares de negativo fica positivo, mas como fica o negativo sobrando, o resultado fica negativo. Já se eu fizer aqui, ó, quantidade par, né? Tipo, um número negativo elevado à quarta potência, eu teria o quê? Menos vezes menos vezes menos vezes menos. Ó, o que acontece? Negativo com negativo, positivo. Negativo aqui com negativo, positivo. Ó, como a quantidade aí eu consigo formar pares negativos e pares negativos fiquem positivos, fazendo com que o meu resultado então fique o quê? Positivo. Então, não esquece, se a base é negativa, que foi o caso dessa letra D, se a base é negativa, o meu resultado vai ser negativo, vai depender do expoente. Se a base é negativa, o resultado vai ser negativo se o expoente for ímpar, porque aí fica um negativo sobrando e o resultado fica negativo. Mas se o expoente for par, o resultado fica positivo, porque pares de negativos na multiplicação gera número positivo, certo? Vamos aqui para a letra E. Olha aqui a letra E. Você tem aqui um expoente e tem o parênteses. Isso significa o quê? Que tudo que está dentro do parênteses é a base. Então, quem é que está elevado ao quadrado aqui? É o menos 5. E aí a história, olha, que eu acabei de falar. A base aqui ela é negativa, né? E aí o que acontece? Meu resultado vai ser negativo, vai depender do expoente. Como o expoente aqui é par, então o resultado vai ser positivo, tá, gente? Então aqui dá 25, ó, 5 ao quadrado 25, e o resultado é positivo. Tudo bem? Se você quiser aqui fazer a verificação, de acordo com o que eu falei, o que é menos 5 ao quadrado? Seria menos 5 vezes menos 5, certo? E aí, o que acontece aqui, ó? Menos com menos dá o quê? Dá mais. E aí fica mais 25. Tá vendo? Então, confirmando aí somente o resultado, ok? Letra F. Letra F tranquila, ó. Se tem um menos aqui na frente do parênteses, então repete o menos. E aqui agora, vê. 3 décimos está elevado a 0. O expoente é 0. Todo número elevado a 0, diferente de 0, é igual a 1. Então, eu repeti menos ali na frente, certo? Menos eu repeti aqui. E aí você vai ter o quê? 3 décimos elevado a 0, 1. Então, a resposta fica o quê? Menos 1. Ok? Professor, todo número elevado a 0 é 1, exceto o 0, tá, gente? 0 elevado a 0, presta atenção, olha o detalhe aqui, ó. 0 elevado a 0 não é 1, ele é indeterminado, tá? Letra G. Quem é que está elevado ao cubo? Tudo que está dentro do parênteses. Tem uma fração, e essa fração aqui, ó, o sinal de menos aqui na frente. Então, tem um número negativo. Resultado vai ser positivo ou negativo? Aí você olha para o expoente. Se o expoente é ímpar, o resultado permanece o quê? Negativo, ok? Então, ó, coloca aqui menos. E agora, o que é que eu faço aqui com a fração, professor? Para elevar aqui a potência. Você eleva tanto o numerador como o denominador ao cubo. Então, veja, você faz 2 ao cubo, dá quanto? 8, que fica 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aí. E 3 também você eleva ao cubo. 3 ao cubo, 27, né, gente? Olha aí. Tranquilo.
certo? Então aqui a resposta ficou negativa, por quê? Porque a base é negativa e o expoente é ímpar. Então permanece negativa. Se o expoente fosse par, o resultado seria positivo. Tudo bem? Letra H. Letra H você tem duas formas de fazer aqui, tá? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Uma delas é você pegar esse número aqui e escrever ele como uma potência de base 10, tá? Você pode pegar esse aqui, ó, e esse 10 esse 1 centésimo aqui, né? 0,01 é 1 centésimo. Como tem duas casas após a vírgula, você transformar numa potência de base 10, 10 elevado a menos 2. Então, posso escrever isso aqui sendo menos 10 elevado a menos 2, tá? Isso é para você não trabalhar aqui com o número decimal. Você pode sair multiplicando, né? 1 centésimo vezes 1 centésimo, aí pega o resultado, multiplica por 1 centésimo de novo, o resultado multiplica por 1 centésimo novamente. Mas aqui eu posso elevar, ó, usando aqui a potência de base 10, aqui eu coloco 4, né? Que é o expoente que está ali, aqui, ó, se repetir, certo? E agora vamos discutir o seguinte, veja, tudo isso está elevado à quarta potência, esse expoente ele é par, dando esse detalhe do expoente ser par, porque aqui eu tenho uma base negativa, ó. Minha base é negativa, então eu já sei que meu resultado fica o quê? Ele fica positivo, tá? E agora aqui, eu tenho potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes, ó, menos 2 vezes 4, você coloca menos 8, só multiplicar. Então a potência de uma potência repete a base e multiplica os expoentes. E o que é esse 10 elevado a menos 8? Gente, olha para cá. Se 10 elevado a menos 2 era 0,001, olha o detalhe, duas casas após a vírgula, né? Ficou o quê? Menos 2. Então, menos 8 vai ter 8 casas após a vírgula. Lembrando que o último dígito tem que ser 1. Então, esse número aqui é igual ao quê? Ó? Bota um 0 aqui. Aí, vírgula e 8 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, a oitava, eu coloco 1. Pronto, confere aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pronto, olha aí o número. Ok? Uma forma boa de você fazer. Fica bem mais rápido aí se você usar a potência base 10. E a outra, eu não vou fazer aqui, seria você sair multiplicando 1 centésimo, como eu falei, e desenvolver a potência usando números decimais, tá? Bom, olha esse outro aqui, ó. Menos fora do parênteses, a gente repete, certo? Repete. E aqui, 2 quintos elevado ao cubo. Você vai levar o 2, eleva o 2 ao cubo, eleva o numerador, e aí 2 ao cubo a gente já sabe que é 8, certo? E eleva também o denominador ao cubo. Então fica 5 ao cubo dá o quê? 125, ok? 5 ao cubo, 125, porque 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. Legal? E por último, letra J. Letra J aqui, gente, fica interessante. Você tem um número misto aqui dentro. O que é um número misto, professor? Ou fração mista? Você tem um número inteiro e uma parte, certo? Uma fração. E aí o que acontece? Eu preciso transformar isso aqui em um número, em uma fração, e essa fração vai ser fração imprópria, tá? Então preste atenção. O que é que esse inteiro ele está fazendo aqui? Ele está somando com essa fração, tá? Ele quando aparece aqui, ó, não pense que está multiplicando, não. Isso aqui é um número misto, tá? Como é que eu faço isso aqui, então? Você repete o denominador, tá? Vou repetir aqui, ó, a potência. Aí coloca aqui dentro. Repete o denominador, 3. E faz o numerador. O numerador você vai fazer 3 vezes 1. Quanto é que dá 3 vezes 1? 3. E o resultado você vai somar com o numerador. Então, vamos lá. 3 vezes 1, 3. 3 com mais 2, 5. Boto 5 aqui. Pronto. Já fiz a transformação. Ok? Isso o quê? Ao quadrado. Aí, ó. Uma fração, certo? Como base aqui na minha potência. O que é que eu faço? Eleva cada um ao quadrado. Tanto o numerador como o denominador. Então, 5 ao quadrado, 25. Sobre 3 ao quadrado, 9. Pronto. Acabou. Olha aí. Legal? Quarta questão aí, então, resolvida. Até a próxima.